Ele nasceu em Mirim-Doce em 1964. Ele é filho de pequenos agricultores, Gentil, de saudosa memória, e Adelaide. Ele tem 3 irmãos, Alexandre, Antônio e Tânia. Ele é casado com Elisene. Ele é pai de 2 filhos, Daniel, 21 anos, e Manuela, 17. Ele é católico romano. Formação, Direito e pós-graduado em Gestão Pública e doutorando em Direito. Ele é servidor da Câmara de Vereadores de Itaió, 24 anos. Ele é fundador do jornal Barriga Verde, fez parte da fundação do CTG Galpão Nativo, Círculo Trentino, Interact, Associação de Moradores Servidores Públicos de Mães e da Rádio Comunitária de Itaió. Ele foi seminarista. Ele foi o primeiro coordenador diocesano de Pastoral da Juventude e fundou o Jornal da Diocese de Rio do Sul. Ele é pé de serra na Indústria e Comércio Machado de Itaió. Ele cursou técnico em eletricidade na Obra Colpe. Ele foi animador de programa de rádio em Itaió. Ele foi gerente de rádio e comunicação. Ele passou pela TV, SBT, Barriga Verde, Band, rádios FMs e AMs, diretor de rádios FM e dirige um jornal impresso. Ele é presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de Itaió. Ele é escritor e palestrante, torcedor do Colorado, prato preferido, feijão com arroz, vinho tinto seco é o preferido, música é clássica, hobby escrever e detesta funk e a fruta carambola. É ele, Vanderlei Salvador, escritor, bacharel em Direito, palestrante, comunicador, servidor público, empresário de comunicação, etc, etc, etc. O estimado do programa Na Boca do Povo. Obrigado por ter vindo, estimado Vanderlei Salvador. Neri, é uma honra poder estar aqui nesse programa, dividir alguns instantes com você, com essa equipe maravilhosa e também falar, né, digamos assim, com esse público maravilhoso que acompanha o programa aqui, da qual eu sou fã também, tenho acompanhado vários programas. É uma grande honra poder estar esses instantes aqui com você e dividir isso com os ouvintes, com os telespectadores. E olha, eu vou te dizer uma coisa, estimado Vanderlei. O Henrique, que é o meu diretor do programa, que está lá na suíte, isso, olha, coisa, eu acho, de 1 ano que ele vem falando, vamos trazer o Vanderlei Salvador Neri. É escritor, tem vários livros escritos. E ele disse, tem um livro que nós temos que tratar na boca do povo. Olha só. Que é o segundo turno das eleições brasileiras. Uma questão de proporcionalidade e relatividade da maioria, que nós vamos discutir no programa. Já na sequência. E isso me chama a atenção, porque você, como escritor, além desse livro, você tem Os Caminhos do Rio. Meu primeiro livro foi esse aí. História da colonização, né? do Vale do Itajaí, né? História, sim. É o primeiro volume, tem aí uma sequência de segundo, terceiro e quarto volumes ainda que nós vamos concluir essa obra aí. E aí o segundo livro, que é o segundo turno das eleições. Sim, esse agora. O terceiro livro, o Poder Legislativo Municipal e seus diversos aspectos. Isso vai dar uma confusão. É mesmo? Vai. Porque atinge o quê? A política e os vereadores? Esse é um estudo sobre os procedimentos. Nós estamos analisando o Poder Legislativo Municipal e como é o comportamento dos vereadores, né? Como eu tenho um longo serviço prestado como funcionário de carreira da Câmara Municipal, eu acompanhei várias tendências, várias épocas, várias autoridades, vários vereadores, e essa disputa dos vereadores que não sabem direito a sua função fiscalizadora e fazem uma disputa com o executivo. É vereador para arrumar estrada, é vereador para fazer a ponte, é vereador que atrapalha, atravessando, levando o doente para o hospital regional, já tira o EH da semana do mês que vem. Essas coisas, quer dizer, sabe? Esquece de legislar e fiscalizar e quer executar. Exatamente. Fazer o papel do prefeito. É a análise, né? É a análise. Isso, se der tempo, nesse programa nós ainda vamos falar. Isso vai dar confusão. Vai dar, com certeza. E o quarto livro é A Coberta d'Alma. É um romance. É um romance. Esse romance já está começado, é um romance, eu queria terminar esse ano. Não sei se vai dar, mas é um romance muito interessante, ele inicia no meio da Europa, mais ou menos em 1750, e termina aqui na nossa região aí. E conta realmente toda uma saga, uma coisa bastante interessante, uma trama. Eu acredito que deve ser a principal obra literária que eu venho a fazer. Discutir com várias pessoas. A Coberta d'Alma é uma ideia
do falecimento de uma pessoa. Então, ao longo do curso, desse período todo onde que se passa o romance, eu vou falar sobre os vários aspectos do falecimento. E tem ali na região de Osório, no Rio Grande do Sul, um documentário que passou inclusive na BA, me parece que uma outra época, sobre a forma de encomendar o corpo e todo esse ritual que passa. Então, a coberta da alma é vestir uma outra pessoa que tinha muita ligação com aquele falecido e, com isso, traz de volta na presença da família do falecido e eles veem nessa pessoa aquele que desapareceu. Então eles estão encobrindo a alma daquele que se foi. Mais ou menos isso é a ideia, mas não é exatamente um livro de espiritualidade ou de espiritismo. Mas ele também aborda uma série desses aspectos. É um trabalho... Quem sabe num outro programa a gente possa conversar sobre isso. Quem sabe? Porque quem você sabe. tem um livro aqui que você está trabalhando esse livro. Sim. E eu já comentava com você antes, a gente começar o programa, comentei já com o Henrique, que é o diretor do programa, que é o livro Setembrino, O Rei do Gatilho. É verdade. Será um livro que você está pesquisando muito, já bem adiantado, com contos, peça teatral, curta-metragem, que foi uma figura muito conhecida em Rio do Sul e principalmente no Planalto Serrano e no meio oeste do estado de Santa Catarina e até no extremo oeste. Enfim, de Rio do Sul para cima, Setembrino foi uma figura muito conhecida, já falecido. Agora recente. E como você também, e a gente conversou sobre isso, fiquei sabendo do falecimento dele depois que já tinha ocorrido, não foi imediato. Mas eu conheci o Setembrino já no final da vida dele. E fui fazer uma visita aqui perto do batalhão. A Rua do Quartel. A Rua Tiradentes ali, exatamente. E visitei ele lá, e fui 2 ou 3 vezes visitar ele. E ele me deu um livro que ele mesmo fez. Na verdade, como ele tinha poucas escritas, foi um companheiro de cela que foi contando a história dele, como eles tinham tempo. Um caderno espiral grande desses universitários, o colega dele foi escrevendo. E ele foi contando por que matou a primeira pessoa e tal, como é que foi a revolta dele, da forma como a esposa dele foi morta, daquela forma violenta, né? Uma senhora grávida de 8 meses. Conta uma série de outros crimes. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas, só para encurtar, que isso é interessante, o nosso telespectador que conheceu o Setembrino, que você tem interesse em conhecer depois Mande a história, as fotos. pelo livro que você está escrevendo, só para encerrar esse assunto, mas vai trazer quantos homicídios o Setembrino teve na sua trajetória de vida? Quando eu visitei ele, ele me mostrou o número 56. Ele 56. tinha numa parede um desenho dele, que ele se autorretratava, e ele já tinha um problema de vista. Tinha um problema de uma vista. Uma vista que era já de um assunto. Assim, que diziam que aquela vista foi propositalmente feita assim para ele fazer a mira. É verdade, que daí não cansava. É verdade. E aí, nessa parede tinha um cinturão, uma espécie de um coldre. Um coldre e tal, e no cinturão o número 56. E eu perguntei, mas esse número 56? Ele riu. Isso era a minha idade na época e não falou mais nada. Depois, na conversa, eu disse, mas ele disse, não, agora já mudou. Então já era provavelmente 57. Já tinha mais um homicídio. Provavelmente. Isso faz pouco tempo, uma questão dos 4 anos, mais ou menos. 3, 4. Eu estava terminando a faculdade. E o Daniel Maierli, que era o nosso professor coordenador de Direito, ele me disse, Vanderlei, faça o teu TCC com a história do Setembrino, faça uma pesquisa, né, uma coisa científica e tal. Mas como eu não gosto muito do direito penal, não é a minha praia, eu não me entusiasmei pelo Setembrino. Mas ele me encontrava cada vez... Insistiu, vamos dizer assim. Insistiu muito. Então eu estou devendo essa para o Daniel Maierli, porque eu não fiz o trabalho acadêmico. E agora eu vejo a importância de trazer, e principalmente uma pessoa que o próprio Setembrino falou, que é o Onofre Agostini, que deputado federal. Hoje é deputado federal, mas na época era do cartório de curitibanos, né? E ele atendeu o Setembrino ali e tal, naquela ocasião, e o Setembrino sentiu-se, então, de certa forma, agradecido pela forma, se não apenas cortês, mas também por orientações que serviram depois, quando ele estava preso e nos outros processos que vieram, como o Onofre aconselhou ele, os caminhos que ele deveria ter tomado. Isso favoreceu, de certa forma, depois a compreensão do que estava, de fato, acontecendo. Estimado, também para ele cometer esses 56 ou 57
vamos dizer assim, crimes, Sim, tirou a vida de pessoas. sim. E que, segundo você está me dizendo, e depois o livro vai contar essa história, ele teve muitas motivações para seguir esse caminho ruim da vida, mas que tudo foi em função da morte da sua esposa, que eu acho que não justifica, mas a gente tem que respeitar. Isso vai trazer, com certeza, uma divulgação muito forte desse trabalho que você vem fazendo, porque o Setembrino é uma figura muito conhecida. Por esse lado, e também pelo lado de, ultimamente, a sua vida, ele fazia algumas cobranças para algumas pessoas, algumas empresas, enfim, porque o Setembrino era um homem respeitado. Por quê? Porque se dizia que o Setembrino, quando abria a maleta, estava o Schmidt Wesson, vamos dizer assim, aquele antigo com cabo de madrepérola, e que só olhando aquilo, cara, quanto devo, está aqui o pagamento agora. Sim, tá vindo o Setembrino. Tá... Era É o que contam, né? Ninguém era- sabe, eu não sei se é E verdade. era um sujeito mas contam. baixinho, magrinho, né? Não parecia oferecer perigo nenhum, né? E, de fato, quem não o conhecesse ou não fosse levado a conhecê-lo, imaginava que era um cidadão muito pacato, muito Ele andava tranquilo. na rua aqui muito pacato, Sim, sim, muito calmo, É muito verdade. tranquilo. Isso. Dava a impressão que sem medo de nada. Porque E ele era. não olhava para cá e para lá ver se vinha alguém atrás dele. Eu Isso é muito me tranquilo. lembro certo o dia que eu fui visitá-lo a primeira vez e o susto que eu levei. Eu cheguei cedo, ele disse, olha, tem que ser cedo. Cheguei na casa dele, era uma sexta-feira. A senhora que morava com ele ali pediu para que eu aguardasse ainda na entrada da casa e eu só entrei na casa dele, não foi pela porta da frente, foi pelo lado. E aí ele me levou direto, me atendeu, me recebeu lá fora. Você estava ansioso também? Sim, eu comecei a imaginar o que estava acontecendo, Sim. eu não compreendi. E aí ele me levou até dentro do quarto dele, uma casa simples, de madeira, abriu a porta do quarto, atrás da porta do quarto onde ele dormia, uma bacia com água, uma bacia dessas de alumínio, com água dentro, velas acesas, estavam se apagando as velas. E ele só sai de casa na sexta-feira, era o assunto dele, depois que aquelas velas se apagassem. Aí sim. E aí ficamos em silêncio ali, aí ele fez uma oração, aí fomos para a sala e conversamos muito na sala quando ele me ofereceu, então, o livro escrito lá pelo companheiro dele. De cela na época. De cela, que foi contando a história dele, fazendo às vezes, né? Aqui falo, que conto, que me lembro e tal. E fala, então, da forma como a mulher dele foi morta. E ele me expressou naquele dia a angústia de ter sido colocado como uma espécie de um bandido, que essa era a caracterização no final. Porque ele alegava que a família dele, o pai dele e o avô eram longevos, pessoas de idade avançada e que não tinham nenhum problema com a justiça. E ele foi o primeiro. Então, quando ele estava em Caçador fazendo um poço numa residência, um poço de água, artesiano, claro. ele soube que a mulher tinha sido morta em Curitibanos. E aí ele veio. A mulher estava no 8º mês de gravidez, né? E ela foi morta de forma violenta por um primo dele, primo irmão. Porque o pai do Setembrino tinha um irmão gêmeo. E esse irmão gêmeo, então, disputou um revólver de madrepérola. Que o avô tinha dado para o pai do Setembrino. E o outro irmão enciumou-se e sempre quis o revólver. Então, o Setembrino, ao sair para fazer esse poço, como o pai do Setembrino tinha lhe dado em confiança e guarda, tomaram conhecimento os outros e vieram buscar, junto com o delegado, esse revólver. O primo, portanto, filho do irmão gêmeo, e mais um outro policial, um lagiano. Esses 3 vieram buscar. Como a mulher não entregou, eles, enfim... acabaram machucando ela e tal, da mulher, abusaram né? muito dela e ela acabou morrendo depois no hospital. Isso tudo causou nele uma revolução, uma transformação ódio muito de vingança, grande. né? E aí ele procurou algumas autoridades, inclusive o juiz da época, que ele diz o nome. Ele foi aconselhado, inclusive, pela Eliette Leal, depois, quando já estava cumprindo pena, que foi secretária de Segurança, Foi doutora secretária de Segurança, Eliette Eliette Leal, Leal. você deve Foi secretária conhecê-la, Leal. né? Uma pessoa maravilhosa, inclusive. E aí ele foi aconselhado pelo
Uma das pessoas foi pelo Onofre, que era o moço do cartório, provavelmente um rapaz novo ainda e tal, que estava iniciando a vida. E em função disso que ocorreu com a mulher, ele saiu matando, então? Aí ele estava num restaurante, porque estava, né, todo desnorteado, e chegou o delegado para prendê-lo. Em Curitibanos? Em Curitibanos. Então, ele virou a mesa do restaurante e atirou no delegado. E deixou o delegado aleijado na cadeira de rodas. Depois também acabou matando todos os que se envolveram ali. Mas fugiu para Curitiba e voltou. Não me lembro agora direito as nuances, mas é uma coisa mais ou menos assim. E quando ele voltou de Curitiba para cá, veio para matar o primo dele. O primo. É. Que E ele fez sai todo do o ônibus. caso do revólver. Sim, ele saiu do ônibus e aí o primo, né, se encontram no centro e ele mata. Tem uma foto, inclusive, onde tem uma propaganda de cidade limpa. Era uma propaganda institucional sobre a limpeza do lixo da cidade, coisa assim, numa placa. E a foto do jornal da época mostra o morto que tinha caído perto da placa? Perto da placa. E ele mostra aquilo como uma espécie de um troféu. Um troféu. Porque esse cidadão já tinha uma série de passagens. Já tinha matado, me parece, que outro dentista lá, com atos de crueldade. Foi visto os filhos desse dentista com um anel na escola, um anel desses anel de grau de dentista. Sim, aqueles anelão. Isso. Então, foram saber como essa criança tinha pego o anel de casa que o pai trouxe, que era do dentista que tinha morto. E aí vai indo. Então, são fatos históricos que são narrados lá no presídio. Por isso, a necessidade de fazer um trabalho cauteloso para que a gente tenha noção